Olá, estamos aqui mais uma vez para assistir mais uma aula da Escola de Servos e que essa aula possa ser muito rica e exaltar o nome do Senhor Jesus. Amém? Glória a Deus. Pai de amor, em nome de Jesus, obrigado por este privilégio de ministrar a sua palavra. Fale conosco, transforme o nosso coração em nome de Jesus. Amém. Então, estamos estudando o tema autoridade espiritual. Estamos aqui falando sobre aquele livrinho que eu já mostrei, Autoridade Espiritual. Não sei por que aparece ao contrário para vocês a letra, né? Se alguém souber, pode me ajudar aí, para inverter essa imagem, para espelhar, ia ser muito bom. Do Watchman Nee, e também eu coloquei aqui um banner da Escola de Servos, também está com a imagem invertida. Se alguém souber resolver esse problema, vai ser muito bem-vindo, pode me dar um toque, amém? Irmãos, autoridade espiritual, e hoje nós vamos falar sobre autoridade delegada, né? O que é autoridade delegada? Por exemplo, Deus, ele pode nos dar ordem diretamente e também pode nos dar ordem através de outras pessoas, né? Então, por exemplo, Deus instituiu autoridades sobre a nossa vida. Lembra no tempo de Moisés, o povo no Egito, Deus falava face a face com Moisés. Então Deus exercia uma autoridade direta em relação a Moisés. O próprio Deus, ele dava as ordens para Moisés. E Moisés, então, como autoridade de Deus, ele recebeu uma autoridade delegada de Deus e ele exercia essa autoridade em relação ao povo. Inclusive até no caso a Arão e a sua irmã Miriam. Então ele era uma autoridade delegada de Deus, ele era um delegado, ele tinha recebido a autoridade delegada do próprio Deus. Então Deus poderia falar diretamente com Miriam, certo? Mas Deus escolheu passar a autoridade para Moisés falar. Então uma coisa é receber a autoridade diretamente do chefe master, né? E outra coisa é receber a autoridade de alguém que foi delegado por esse chefe master. Nas empresas acontece isso também. Temos o dono. O dono, ele delega autoridade para um dos seus diretores. Então esse diretor, ele o quê? Ele exerce a função de autoridade, de servir aquela empresa numa função de autoridade, porque ele recebeu a autoridade de alguém. Então ele é uma autoridade delegada pelo dono, né? Isso é importante, vamos falar sobre isso aqui, porque Deus instituiu algumas autoridades base na sociedade. A autoridade, a primeira delas que vamos ver é a autoridade no mundo. Deus, então, instituiu a autoridade no mundo, delegou a autoridade para o mundo, e nós vamos aprender sobre isso. Depois, autoridade delegada na família, depois autoridade delegada na igreja. Então, hoje vamos falar no mundo. Estamos lá em 1 Pedro, capítulo 2, versículo 13. Você que está com a sua Bíblia aí, pode acompanhar comigo, diz assim: por causa do Senhor, sejam obedientes a toda a autoridade humana, ao imperador, que é a mais alta autoridade, e aos governadores, que são escolhidos por ele para castigar os criminosos e elogiar os que fazem o bem. Olha que coisa linda, ó. Que são escolhidos por ele para castigar os criminosos e elogiar os que fazem o bem. A autoridade, ela foi instituída não somente para castigar os que fazem o mal, mas para elogiar e honrar aqueles que fazem o bem também. Amém? Capítulo 2, versículo 15, a parte B diz assim: não tenham nada que dizer contra vocês. Vocês, empregados, sejam obedientes aos seus patrões e os respeitem, não somente os que são bons e compreensivos, mas também aqueles que os tratam mal. Se vocês suportarem sofrimentos injustos, sabendo que esta é a vontade de Deus, ele abençoará vocês por causa disso. Olha que texto. Versículo 20. Pois se vocês fazem o mal e são castigados, qual é o merecimento de suportarem com paciência o castigo? Mas se sofrem por terem feito o bem e suportam este sofrimento com paciência,
Deus os abençoará por causa disso, pois foi por isso que ele os chamou. O próprio Cristo sofreu por vocês e deixou o exemplo para que sigam os seus passos. Ou seja, eu fazer o bem quando sou tratado bem é a minha obrigação e não vou receber nada mais do que o meu salário, a minha recompensa aqui na terra. Mas se eu estou fazendo o bem e sou tratado mal, então eu recebo uma recompensa de Deus, porque eu estou fazendo como se estivesse fazendo para Deus. Se eu sirvo uma autoridade delegada por Deus sobre a minha vida, em todas as instâncias, agora no mundo, no meu trabalho, na escola, na rua, polícia militar, e aonde estiver a autoridade, mesmo eu sendo maltratado, mesmo eu não sabendo para onde vai os meus tributos, os meus impostos, em vez de eu ficar questionando, se eu for ali fiel e cumprir a minha obrigação, mesmo sendo maltratado, a Bíblia diz que Deus, ele vai me recompensar, porque eu estou debaixo de uma autoridade delegada por ele, mesmo essa autoridade sendo injusta, eu estou sendo reverente a esta autoridade delegada por Deus, não a pessoa injusta, mas a autoridade. Então, o próprio Deus vai me recompensar de tudo isso. Se eu faço bem, então o que eu ganharia mais fazendo o bem? Sou bem tratado, eu retribuo com a mesma moeda, eu faço bem o meu trabalho. Sou maltratado, eu faço da mesma forma o bem. E aí Deus me recompensará. E o texto aí da sua aula diz assim, então: levando-se em consideração que todos os governantes foram por ele instituídos, todos os governantes foram por ele instituídos. Aí você fala, não, mas no nosso país é democracia, vence aquele que o povo vota. Sim, mas Deus permite que o povo vote naquela pessoa que Deus quer colocar lá. E muitas vezes o injusto mesmo está lá naquela posição, porque Deus quer mostrar para você o justo depois. Deus quer mostrar para você quem é o certo depois. Então obedeça o injusto e você receberá muito galardão por isso, porque foi Deus quem o colocou lá, tá? Em toda a autoridade é delegada, e toda autoridade é delegada por ele e representa a própria autoridade de Deus. Deus estabeleceu esse sistema de autoridade a fim de se manifestar. Onde quer que as pessoas encontrem autoridade, ali encontram a Deus. O mais difícil nos nossos dias é que queremos questionar pessoas que são colocadas por nossas autoridades no mundo físico, por exemplo, no mundo profissional. Queremos discutir se as pessoas que estão acima de nós estão agindo de maneira correta ou não. E brigamos e nos revoltamos e pedimos as contas do emprego, do ministério, e depois passa-se o tempo e a gente vem cair a real e ver que a gente tomou uma atitude precipitada. E você pode perceber que sempre o teu emprego anterior era melhor do que o atual. Sempre tem isso. A minha igreja que eu fui no passado, aquela que eu aceitei Jesus, era melhor que essa. O emprego que eu estava no passado era melhor que esse. O não sei o que do passado era melhor. Os tempos passados eram melhor do que os tempos atuais. Isso é um fruto de ingratidão do nosso coração e um fruto, muitas vezes, de rebeldia, porque não concordamos com o que está acontecendo no mundo atual. E a gente não concorda com o que está acontecendo hoje, mas sabendo que isso é uma semeadura que fizemos no passado. O mundo está como está hoje porque foi semeado coisas no passado e estamos colhendo hoje. Amém? Então, aquele que resiste à autoridade, resiste a Deus. E quem resistir incorrerá em julgamento. Não há possibilidade de rebeldia sem julgamento. A consequência da resistência à autoridade, nós sabemos que é a morte já. E aí ele fala mais alguma coisa aqui, você pode ler no próximo parágrafo. O princípio básico de todas as leis de Deus é punir o mal e recompensar o bem. O princípio básico de todas as leis é punir o mal e recompensar o bem. Todos os poderes têm suas leis. Sua função é manter e executar essas leis para que o bem seja aprovado e o mal disciplinado. Pega Deuteronômio 28, lá que coloca as bênçãos e as maldições, né? Então a gente vê lá que existe as bênçãos para aquele
para aqueles que cumprem as leis, e a maldição para aqueles que não obedecem às leis. E claro que Jesus veio, estamos na época da graça, mas mesmo assim, tudo que o homem plantar, isso também ele ceifará, ok? Apesar de alguns poderes exaltem o mal e sufoquem o bem, eles de fato manipulam e distorcem os fatos para chamar o mal de bem e o bem de mal. Não se atrevem a apresentar-se francamente, declarando que uma pessoa seja exaltada em razão de sua maldade e de que a boa seja castigada em virtude de sua bondade. Então, estamos vivendo num dia exatamente isso, que muitas coisas más estão sendo consideradas como coisas boas ao nosso ver. Ao nosso ver, a gente acha isso. Que, poxa, aquele roubou e está na rua. Aquele que está fazendo certinho não está dando certo. E é exatamente o que vai figurar no fim dos tempos, quando o anticristo chegar, ele vai distorcer. Então, a sociedade já vem se distorcendo a verdade absoluta, que é a Bíblia, como dizem, como uma verdade relativa. Depende do meu ponto de vista, depende do ponto de vista que você olha. E na verdade, e é claro, né, é uma redundância, mas a verdade, ela é absoluta, não é relativa. A verdade é a verdade e ponto final. Né? Mas o anticristo vem colocando já, e o fim dos tempos já está chegando, aonde não é tão mal assim, depende do ponto de vista que você olha. É o que estão querendo colocar para nós. Não é tão mal assim, isso, não é tão mal assim, aquilo. Não quero citar exemplos aqui para não ser muito polêmico e não criar polêmica, que não é o meu objetivo. Mas a Bíblia é muito clara com relação aos níveis de autoridade aqui na Terra e o que fazer para quem faz o bem e o que fazer com aquele que faz o mal, certo? Os símbolos, então, de obediência, de submissão, de sujeição às autoridades terrenas são 4. Primeiro, nós devemos imposto a quem se deve imposto, tributo a quem se deve tributo, respeito a quem se deve respeito e honra a quem se deve honra. Portanto, no mundo, nós devemos agir desta forma. Nós devemos nos sujeitar à autoridade e pagar imposto para quem eu devo pagar imposto. Tributo, tributo. E honrar aqueles que merecem honra. Este é um ponto muito crucial na nossa vida, na nossa sociedade de hoje, a questão da honra. Nós devemos saber a quem honrar. Muitas vezes nós temos aqui o nosso diretor, o nosso gerente e você trabalhando aqui. Isso em todas as instâncias. Nós temos o pastor, o teu líder direto e você aqui embaixo. Nós temos aqui o diretor da escola, o professor e você como aluno aqui. Em todas essas instâncias, o que acontece? Na sua família, por exemplo, que vamos falar já, é o próximo tema. O papai aqui, a mamãe aqui e o filho aqui. Em todas essas instâncias. Pode, então, o papai delegar ordem para a mamãe e a mamãe delegar esta mesma ordem, repassar para o filho? O filho, quando está obedecendo a autoridade delegada da mãe, obviamente está obedecendo aqui a autoridade do papai. É esse o fato. Então, agora pode o papai delegar uma autoridade para a mamãe e a mamãe delegar uma autoridade diferente para o filho? Não pode. A mamãe ela está sujeita ao papai. Ela deve o quê? Cumprir com a missão que o papai quer, por isso é submissa. Mas vamos falar disso no próximo tema. Vamos trazer aqui esse exemplo para o teu trabalho. Você tem o diretor, o gerente e você. Você, então, é claro que sempre que o gerente estiver em obediência, em submissão à autoridade e te delegar uma tarefa aqui, quando você obedece ao gerente, você está obedecendo ao diretor da empresa, que consequentemente está debaixo do dono da empresa e o dono está feliz por isso. Agora, suponhamos que esse diretor aqui, ele venha num determinado dia e ele mesmo passe uma ordem para você aqui embaixo.
certo? Então, você deve obedecer ao teu gerente, mas chegou um determinado momento que esse diretor, ele veio, ele desceu aqui, e ele encontrou com você e ele lhe passou uma ordem. Claro que essa ordem que ele te passou, ela é superior à ordem do teu gerente. Logo que quando o teu gerente for te questionar, você vai falar, não, olha, eu fiz diferente porque o próprio dono da empresa, ele disse que eu deveria fazer dessa forma. Então, por isso eu fiz assim. Aí logo o gerente, que é a autoridade delegada deste diretor, vai tirar satisfação com o próprio dono que vai lhe explicar o que aconteceu. É dessa forma que acontece no ministério. Temos Deus. Nós temos aqui a figura do pastor, por exemplo, e aqui a figura da ovelha. Ou temos o pastor, aqui temos um líder. E aqui nós temos um membro comum que está trabalhando na igreja para fazer, implantando o reino de Deus. Logo que este pastor delega uma ordem para o líder delega uma ordem, então, para esta ovelha, esse membro comum aqui. Veja só, logo que esse membro está obedecendo este líder, ele está obedecendo ao pastor que está obedecendo a Deus. Suponhamos que esse líder, então, ele resista e ele não obedeça ao seu pastor, sendo uma autoridade delegada. O pastor, então, ele desce da posição e fala diretamente com o membro, que vai ficar confuso, porque o seu líder direto falou uma coisa e o seu pastor falou outra. E aí nós precisamos o quê? Ir na Bíblia. O que a Bíblia diz a esse respeito? Imagine, então, que a posição, sendo aqui a posição de Deus, o líder, e a posição do membro comum aqui. Nós temos um exemplo muito claro disso na Bíblia, quando o povo não queria pregar o evangelho no livro de Atos, e queriam proibir Pedro de fazer algumas coisas. E aí Pedro falou o seguinte, olha, é melhor eu não obedecer ao homem, e é melhor eu obedecer a Deus. Por quê? Nessa instância, Pedro, ele detectou que as pessoas que estavam comandando ali naquele momento, eles estavam indo contrário à ordem de Deus. Então, ele não precisava obedecer aquelas pessoas, porque nós precisamos obedecer às nossas autoridades como se estivéssemos obedecendo a Deus. Então, logo que, se uma autoridade delegada no mundo, ela nos coloca para desobedecer a Deus, nós podemos resistir a esta autoridade e ser fiel a Deus, porque este versículo em especial do livro de Atos diz assim, é melhor obedecer a Deus do que aos homens. Então, muitos usam este versículo para se rebelar contra a autoridade. Mas esse versículo só dá direito a você desobedecer a tua autoridade delegada quando esta autoridade não está obedecendo à autoridade superior dela. Ou seja, se ela está se rebelando, você não deve obedecer a ela e deve então se submeter à autoridade que está acima dela. Então, você só pode desobedecer dentro do mundo eclesiástico, dentro do mundo, quando essa autoridade, por exemplo, o teu patrão mandar você roubar, quando a tua professora mandar você colar na prova, ou quando o teu patrão mandar você extorquir o cliente, aí sim você tem o direito de falar, não, é melhor eu obedecer a Deus do que a você, não quero trabalhar mais com você. Fora isso, você não pode fazer. Ah, então Deus mandou eu pregar o evangelho a toda criatura e o meu pastor falou para eu não fazer nada nesse momento, ficar no banco. Então é melhor eu obedecer a Deus. Não, negativo. O teu pastor sabe o momento que você se encontra e se você está debaixo desta autoridade dele, você vai prestar essa reverência e saber que você vai estar pregando o evangelho através da tua obediência e vai ficar quietinho no teu lugar. É aí que está o ponto. Agora, se o teu pastor mandar você mentir, se o teu pastor mandar você roubar, aí sim você pode confrontá-lo e falar, é melhor eu obedecer a Deus do que aos homens, tá? Então, só no mundo, só temos essa brecha para confrontarmos uma autoridade delegada, seja em todas as instâncias, dono da empresa, diretor, gerente, líder de departamento e assim por diante, tá? Só se a pessoa lhe mandar fazer alguma coisa que é contrário ao que a palavra de Deus diz, contrário aos seus princípios, contrário ao seu caráter. Fora isso, você deve reverência e obedecer às autoridades como se estivessem obedecendo a Deus.
Amém? Vamos falar rapidamente então da autoridade delegada de Deus na família. Está lá em Efésios capítulo 5, versículo 21, diz assim: sejam obedientes uns aos outros, pelo respeito que tem por Cristo. Esposa, obedeça ao marido, como você obedece ao Senhor. Pois o marido tem autoridade sobre a esposa, assim como Cristo tem autoridade sobre a igreja. E o próprio Cristo é o Salvador da igreja, que é o seu corpo. Portanto, assim como a igreja é obediente a Cristo, assim também a esposa deve obedecer em tudo ao seu marido. Então, já quero fazer um parênteses aqui. Portanto, assim como a igreja é obediente a Cristo, assim também a esposa deve obedecer em tudo a seu marido. Se o seu marido for como Cristo, você pode obedecer ele em tudo. Se ele estiver entregando a vida dele e as suas atitudes for de acordo com a palavra de Deus, você deve obedecer ele em tudo. É como o texto diz aqui, ó. Assim como a igreja é obediente a Cristo. Cristo se entregou pela igreja. Se o seu marido estiver se entregando totalmente a Deus e não estiver pedindo para você fazer algo que é contrário à vontade de Deus, você deve obedecer. Agora, se for contrário à vontade de Deus, não. Você deve falar para ele, é melhor eu obedecer a Deus do que aos homens. Porque é o que a Bíblia está nos falando aqui. Tá? Você deve obedecer ao seu marido como se estivesse obedecendo a Cristo. Se o seu marido mandar você se rebelar, você não deve se rebelar, porque isso vai trazer maldição para você e para o seu marido. Como aconteceu com Eva. Eva, o que ela fez? Ela errou e depois Adão botou a culpa nela mesmo. E esse marido, quando estiver se rebelando e você concordando com ele como esposa, você vai estar atraindo maldição para sua família e depois o seu próprio marido vai falar: foi você que me induziu, porque você que deveria edificar o lar e você não me alertou. Então você, mulher de Deus, tenha sempre a palavra de Deus afiada na mão. Isso não é de Deus, isso eu não vou fazer, isso eu não quero fazer. A Bíblia não me dá direito de fazer isso, ok? Versículo... Então falamos o quê? De marido em relação à mulher. Agora, filhos. Efésios capítulo 6, versículo 1. Filhos, o dever cristão de vocês é obedecer ao seu pai e à sua mãe, pois isso é certo. Como diz as Escrituras, respeite o seu pai e a sua mãe. Esse é o primeiro mandamento que tem uma promessa, a qual é: faça isso a fim de que tudo corra bem para você e você viva muito tempo na terra. Ou seja, uma promessa de Deus para os filhos. Se o filho obedece ao pai, obedece à mãe, como se estivessem obedecendo a Deus. Sempre nesta visão. Seu pai mandou você roubar, não é porque ele é teu pai que você vai roubar. Tá? Você sabe que isto é errado e você tem livre-arbítrio e você vai falar: não, Deus não quer que eu faça isso, eu não vou fazer. Ok? E tem uma promessa para aqueles que obedecem aos seus pais como se estivessem obedecendo a Deus. Vai viver muito bem na terra e vai viver muito tempo. Ou seja, vai morrer velhinho e vai viver bem. Tá? Colossenses capítulo 3, versículo 18 diz assim: esposa, obedeça a seu marido, pois é o que você deve fazer por ser cristã. Filhos, o dever cristão de vocês é obedecer sempre ao seu pai e à sua mãe, porque Deus gosta disso. Pais, não irritem os seus filhos, para que eles não fiquem desanimados. Escravos, em tudo obedeçam àqueles que são seus donos aqui na terra. Não obedeçam só quando eles estiverem vendo vocês, procurando com isso conseguir a aprovação deles, mas obedeçam com sinceridade, por causa do temor que vocês têm pelo Senhor. O que vocês fizeram, façam de todo o coração, como se estivessem servindo o Senhor e não as pessoas. Ou seja, Deus estabelece sua autoridade no lar, mas muitos de seus filhos não prestam atenção suficiente a esse aspecto. Nos livros de Paulo mencionam em muitas partes a sujeição no lar, pois sem ela será difícil servir a Deus. Quando os membros de uma família aceitam a autoridade, muitas dificuldades no lar desaparecem e uma sociedade fica muito melhor
quando essa questão da autoridade é instituída dentro da família, porque a sociedade é constituída de famílias. Famílias rebeldes, sociedade rebelde, ok? Seria difícil para a mulher ficar sujeita ao marido se não visse a autoridade delegada que lhe foi concedida por Deus. Ela deve entender o ponto principal, que é a autoridade divina, não o próprio marido. Quando ela reconhece que o próprio Deus está abençoando através daquela proteção do marido, então ela obedece de todo o coração e a família fica uma maravilha. Quanto aos filhos, terminando aqui, existem especificações claras, como vimos acima, tanto em Efésios como em Colossenses. Alguns morrem cedo em consequência de sua falha em prestar honra de filho em relação aos pais, enquanto outros são curados quando seu relacionamento com seus pais é normalizado. Estar sujeito aos pais requer percepção da autoridade divina. Então, da mesma maneira, eu honro ao meu pai, eu honro a minha mãe, porque eu entendo que Deus quer me abençoar através deles. E aí nós temos o quê? Uma base da sociedade mais sólida. Nós vamos ter pessoas que sabem respeitar a autoridade, que sabem honrar a autoridade e vão ser muito mais felizes, tanto no mundo, como na família, como no próximo item que vamos falar na próxima aula, a autoridade delegada dentro da igreja. Amém? Temos um finalzinho aqui, para você ler na tua casa, que vai ser uma grande bênção esse finalzinho. Então, graças a Deus que você aprendeu um pouquinho hoje junto comigo sobre a autoridade delegada e que possamos honrar todas as autoridades que Deus colocou na nossa vida, porque Deus quer usar essas autoridades para falar conosco, tá bom? Deus abençoe, tenha uma semana de sucesso e que possamos colocar em prática tudo o que estamos aprendendo, porque o Senhor é bom e Ele quer nos dar dias melhores ainda, amém? Deus abençoe, até a próxima.